Hoje vamos iniciar nossa jornada pelo livro de Êxodo, acompanhando o nascimento de Moisés, a escravidão do povo de Israel no Egito e o chamado que mudaria a história de uma nação. Moisés e a escravidão no Egito, Êxodo 1 a 4. Após a morte de José, muitas gerações se passaram no Egito. Os descendentes de Israel cresceram e se multiplicaram de forma extraordinária. Com o passar do tempo, surgiu um novo faraó que não conhecia a história de José, nem tudo o que ele havia feito pelo Egito. Ao perceber o crescimento do povo israelita, o faraó ficou preocupado. Ele temia que os hebreus se tornassem numerosos demais e representassem uma ameaça ao seu reino. Por isso, decidiu escravizá-los. No capítulo 1, os israelitas passam a trabalhar duramente na construção de cidades e obras para o Egito. A vida se torna extremamente difícil. Mesmo assim, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam em número. Vendo que a escravidão não era suficiente para conter o povo, o faraó ordena algo terrível. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos. Era uma tentativa cruel de impedir o crescimento de Israel. Mas Deus já estava preparando alguém para mudar aquela história. No capítulo 2, nasce Moisés. Sua mãe percebe que ele era um bebê especial e o esconde durante 3 meses. Quando já não consegue escondê-lo, coloca-o em um cesto impermeabilizado e o deixa entre os juncos às margens do rio Nilo. A filha do faraó encontra o bebê e decide adotá-lo. De forma surpreendente, a própria mãe de Moisés é chamada para cuidar dele durante seus primeiros anos de vida. Assim, Deus protege Moisés e o coloca dentro do próprio palácio do faraó. Moisés cresce com acesso à educação, à cultura e aos privilégios do Egito, mas ele nunca esquece suas origens. Já adulto, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés intervém e acaba matando o agressor. Quando o fato se torna conhecido, ele precisa fugir para o deserto de Midian. Ali começa uma nova fase da sua vida. Longe do luxo do palácio, Moisés torna-se pastor de ovelhas. Durante 40 anos, ele vive no anonimato, sendo preparado por Deus para uma missão muito maior. No capítulo 3, acontece um dos eventos mais importantes de toda a Bíblia. Enquanto cuidava do rebanho, Moisés vê uma sarça em chamas. O fogo queimava a planta, mas ela não era consumida. Curioso, ele se aproxima. Então, Deus fala com ele no meio da sarça. O Senhor declara que ouviu o clamor do povo de Israel e que havia chegado o momento da libertação. Deus escolhe Moisés para enfrentar o faraó e conduzir os israelitas para fora da escravidão. Moisés fica assustado. Ele se sente incapaz para uma tarefa tão grande. Então, pergunta qual é o nome daquele que eu estava enviando. Deus responde: eu sou o que sou. Essa declaração revela o poder, a eternidade e a soberania de Deus. O Senhor não depende de ninguém e permanece o mesmo para sempre. No capítulo 4, Moisés continua apresentando dúvidas e desculpas. Ele diz que ninguém acreditará nele. Deus então realiza sinais sobrenaturais para confirmar seu chamado. O cajado de Moisés transforma-se em serpente. Sua mão fica leprosa e depois é restaurada. Mesmo assim, Moisés argumenta que não sabe falar bem. Então, Deus responde que estará com sua boca e ensinará tudo o que ele deveria dizer. Por fim, Arão, irmão de Moisés, é escolhido para ajudá-lo. Agora, tudo está preparado. Moisés retorna ao Egito para iniciar a missão, que mudaria a história do povo de Deus. Ao observar os capítulos 1 a 4 de Êxodo, aprendemos lições importantes. Deus nunca abandona seu povo,
mesmo nos momentos mais difíceis. Aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Muitas vezes, Deus nos prepara no silêncio antes de nos usar publicamente. O chamado de Deus não depende das nossas capacidades, mas da presença dele em nossa vida. Quando Deus tem um propósito, nenhum faraó e nenhuma circunstância pode impedir seus planos. A história de Moisés nos mostra que Deus frequentemente escolhe pessoas que se sentem incapazes para realizar grandes obras. O segredo não estava em Moisés, o segredo estava em Deus. A reflexão que fica é: existe alguma área da sua vida em que você tem apresentado desculpas para Deus em vez de confiar naquilo que Ele pode fazer através de você? Assim como Moisés precisou vencer seus medos para cumprir sua missão, nós também somos chamados a confiar mais em Deus e menos em nossas limitações. Se esse estudo está ajudando você a entender melhor a palavra de Deus, inscreva-se no canal Bíblia Explicada e Resumida. Siga nosso perfil no Instagram, deixe seu gostei e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. No próximo estudo, veremos o confronto entre Moisés e o faraó, as 10 pragas do Egito e os acontecimentos que levaram à libertação do povo de Israel. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.